Meu nome é Fernanda Freitas e iremos falar hoje sobre a supremacia dos Estados Unidos da América. Supremacia significa dizer que é uma potência na qual tem um poder maior do que outros países. Ela, por exemplo, é responsável por cerca de 22% de toda a produção de bens e geração de serviços do mundo. Não é à toa que é o país que mais recebe, que mais chega pessoas de outros países à procura de emprego. Possui 1/5 do PIB mundial. Viu? PIB mundial significa Produto Interno Bruto. Com cerca de 4,5% da população mundial consome cerca de 17,8% da energia primária produzida no mundo inteiro. Praticamente é um dos países que mais consome energia. E cerca de 13,2% de importações mundiais de mercadorias. Ou seja, ela importa bastante, compra mercadorias de muitos países. O PIB atual dela, dos Estados Unidos, o Produto Interno Bruto, hoje é de 19,39 trilhões. É muito dinheiro, pessoal. Vários países têm forte dependência dos Estados Unidos com seu comércio externo. Dentre eles, temos o Japão, que realiza cerca de 15% de suas exportações para os Estados Unidos. Os chineses exportam cerca de 17% de suas mercadorias. Vocês entendam que tanto o Japão como os chineses, eles vendem muitos produtos para os Estados Unidos. Apesar do crescimento de outros centros econômicos, como a União Europeia, o Japão, os países dos BRICS, que nós já falamos aqui, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ela ainda mantém a sua supremacia, ou seja, um status bem alto economicamente em relação aos outros países. O aspecto político-militar. Seu orçamento militar anual é superior aos 10 países que mantêm maiores gastos militares do mundo. É o que mais gasta nesse setor militar, viu? Só para vocês terem ideia também, para a China chegar à quantidade de arsenal bélico que eles possuem, ela precisa, a China, aumentar cerca de 10 vezes a mais do que ela tem para poder chegar à quantidade que os Estados Unidos possuem. Eles investem muito numa poderosa esquadra militares, em relação a satélites artificiais, radares, frota porta-aviões, submarinos nucleares, força aérea equipada, aviões não detectáveis por radares, drones, aviões não tripulados, gente, controlados apenas por computadores. É muito investimento, é muita modernização. A supremacia dos Estados Unidos também é vista nas decisões de tomada pela ONU. Estas raramente se opõem aos interesses norte-americanos, ou seja, o voto dos Estados Unidos em organismos como o FMI, o Banco Mundial, possui grande peso. Logo, o FMI e o Banco Mundial estão instalados nos Estados Unidos. É como se os Estados Unidos fosse dono desses dois bancos, certo? Aspectos negativos. Gastam cerca de 20% de tudo que o mundo consome. São os mais consumidores do mundo, a população dos Estados Unidos. E aí, dessa forma, devido a essa quantidade de consumo, gera grandes quantidades de lixo e poluentes. Os Estados Unidos, eles tiveram muitas intervenções militares. Dentre elas, lá no século XIX, no ano de 1823, houve a doutrina Monroe, anunciada aí pelo presidente James Monroe, viu? Numa mensagem onde ele dizia que os Estados Unidos iria advertir às potências europeias que não restabelecessem políticas intervencionistas ou colonialistas no continente americano, viu? Isso tudo porque os Estados Unidos seria os protetores
dos países nas quais fazem parte do continente americano. Tinha até um slogan, inclusive tem aqui na placa dessa imagem, ó, America of Americans, ou seja, América para os americanos. E não pode mais, né, eles não aceitam invasores mais nesse continente. Nós temos também, olha, no ano de 1845, através do presidente dos Estados Unidos, James Knox Polk, viu? Ele vai fazer uma outra política externa expansionista chamada Colário Polk, viu? E aí, uma das propostas dele era anexar o Texas, que de fato aconteceu. O Texas pertencia ao México, e aí foi solicitada a sua anexação aos Estados Unidos. O Congresso ele vai aceitar a oferta e o Texas torna mais um estado estadunidense, viu? Poucos dias depois de aprovada essa resolução, Polk declarou que se um território decidisse ser incorporado aos Estados Unidos, a questão seria resolvida apenas entre seus habitantes e o governo. A estratégia política final era anexar quem? A Califórnia. Por conta disso, a Califórnia, que também era do México, por conta disso, o México entra em guerra contra os Estados Unidos. Na guerra contra os Estados Unidos, por conta da Califórnia, que os Estados Unidos queria conquistar, queria dominar, os Estados Unidos saíram vitoriosos. Como eles perderam, quem perde, perde terra. Além da Califórnia, o México perdeu também o Colorado, o Arizona, o Novo México, a Nevada e o Utah. Todas pertencentes a quem? Ao México, viu? Outra intervenção também foi o Colário Roosevelt, viu? Que também era denominada de Big Chic. Big Chic significa grande porrete, por isso que na imagem aqui tem esse porretão aqui, ó, enorme, viu? Indicando aí esse grande porrete, que na verdade eram intervenções armadas estadunidenses. Se alguém viesse tomar de conta de regiões que pertenciam à América, principalmente pertencente aos Estados Unidos, eles iriam levar cacete, viu? Eles iriam ser machucados, viu? Então, fique quieto nos seus lugares, porque o Colário Roosevelt estava no comando. E esse Colário Roosevelt foi feito pelo presidente Theodore Roosevelt, que era a pessoa que estava no comando dos Estados Unidos naquela época, isso aconteceu no ano de 1904, certo? Aí outra intervenção também foi durante a Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi implantada a doutrina Truman. A doutrina Truman foi feita para poder impedir que o comunismo avançasse. Era um conjunto de medidas que visavam conter o expansionismo comunista, certo? Feito aí por Harry Truman, o então presidente dos Estados Unidos da época, certo? Lá no ano de 1947. Pessoal, e aí por hoje é isso e até mais.